Hoje você vai entender de uma vez por todas números binários e sistemas numéricos. E aí galera, beleza? Primeiramente eu queria agradecer aqui ao Felipe Deschamps, que citou o nosso canal num vídeo do canal dele. Muito obrigado, Felipe, você é fera, cara. Agora é mais responsa aqui da minha parte em colocar material cada vez de maior qualidade aqui para vocês. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números binários. É incrível, pessoal, a gente pensar que o computador ele processa somente números binários, ou seja, números com dígitos 1 e 0. E como que isso funciona? Como que funciona um sistema numérico? Como que funciona um sistema binário? Nós vamos dar uma olhadinha nisso hoje e espero que você entenda melhor como isso funciona. A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: que número é esse? Que número é esse? Tá? Então a primeira coisa que vem na nossa cabeça, obviamente, é que esse é o número 10. Por quê? Porque a gente usa o sistema decimal. No nosso dia a dia, a gente usa o sistema numérico decimal. Tá? Mas a resposta certa para essa pergunta é a seguinte: depende, certo? Do que depende? Depende do sistema numérico que se está usando, tá? Em sistema binário, por exemplo, esse número aqui é o 2, certo? Então por que é assim? Então por que esse aqui é o número 10? É o seguinte, por convenção, é simples convenção, os símbolos que a gente tem no sistema decimal, né, são esses aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repara que poderiam ser outros símbolos, tá? Isso aqui é uma convenção, certo? Histórica. Historicamente, esse número aqui é identificado como 0, como nada. Esse aqui é uma coisa só, esse é 2 e assim por diante. Então isso é só uma convenção, tá? Então por que esse aqui é o número 10? Num sistema de base B, a gente sempre tem B símbolos, tá? No caso do sistema decimal, certo? Que é base 10, a gente tem 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 símbolos, tá? Então, por que esse número aqui é o número 10? Na verdade, se a gente pensar bem, o que acontece é o seguinte: com esse número de símbolos aqui, certo? De 0 a 9, a gente consegue representar os números de 0 a 9. E como é que a gente faz, então, para representar um número que é maior do que 9? Para representar um número que é maior do que 9, o que eu tenho que fazer? Eu uso mais casas, certo? Que são as casas mais significativas. Então, quanto mais à esquerda, maior é o valor daquela casa. Então, no caso do sistema decimal, obviamente, a gente tem unidade, dezena, centena e milhar, certo? Que é multiplicar o número por 10 elevado a 0, que é 1, depois 10 elevado a 1, que é 10, depois 10 elevado a 2, que é 100, assim por diante, certo? Então, o número 10, o que é? É 1 vezes 10 elevado a 1, mais 0 vezes 10 elevado a 0, certo? Porque a gente não tem nenhuma unidade aqui. Então, esse tipo de sistema numérico em que você tem mais casas à esquerda para obter um número mais significativo é chamado de sistema posicional. O sistema binário também é posicional. O hexadecimal também é posicional. A gente já vai falar sobre eles. Então, como é que fica aqui, só para terminar os números decimais, para compor um número, por exemplo, o número 543. Então, eu tenho aqui um interpretador Python, né? Então, como é que fica esse número 543? É 5 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0, que é 1, certo? Então, aqui nós temos centena, dezena e milhar, certo? Esse número vai ser o 543. Então, a mesma coisa a gente faz em números binários. Então, vamos agora para os números binários. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a base é B, você tem B símbolos? Então, no sistema binário, o que acontece? A gente só tem dois símbolos, 0 e 1, certo? Que, em geral, eles são representados, né? Eles representam a ausência de corrente elétrica, né? O sinal 0, e a presença de corrente elétrica, o sinal 1. Certo? Então o que acontece? Aqui no caso a gente só tem dois símbolos, o 0 e o 1. Então para representar os números 0 e 1, basta eu usar esses símbolos aqui mesmo. Né? E para representar o 2, agora ferrou, né? Acabou o número de símbolos, só tem o 0 e 1. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no sistema decimal. Eu vou pegar mais casas à esquerda para obter dígitos mais significativos. Então no caso do número binário, esses dígitos vão ser potências de 2. Então na primeira casa, a gente vai ter números multiplicados por 1, certo? Que é 2 elevado a 0. Depois 2 elevado a 1, que é 2. Depois 2 elevado a 2, que é 4. Depois 2 elevado a 3, que é 8, assim por diante. Então o número ele vai ser composto por potências de 2, tá? Então como é que fica
o número 2 em binário. Então eu só tenho 0 e 1 aqui, esses são os números 0 e 1. 2 em binário fica assim, ó, 0, certo? Quero 10 lá em decimal, porque esse número aqui vai ser multiplicado por 2 elevado a 1, então vai somar 2, né, na conta total. Então aqui vai ficar o número 2. Como é que fica o número 3 em binário? Vai ser 1, 1, certo? Porque vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1, vai somar 1, e 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Então vai ser 2 mais 1, que é 3, certo? Então aqui fica claro também pra gente que um número ímpar em binário, ele sempre termina com 1, para somar uma unidade no final. Só para a gente continuar aqui, como que ficaria o número 4? Então esse aqui é o número 2, certo? E esse aqui é o número 3. Como é que ficou 4? Então agora já esgotei, né, o número de possibilidades para 2 dígitos. Então agora eu tenho que pegar um dígito mais à esquerda, certo? Então vai ser 1 aqui, multiplicando por 2 ao quadrado, somando 4, e 0 e 0 aqui, certo? Então o número binário 4 é 100, certo? Então esse aqui é o número correspondente em decimal. Ficou claro, pessoal, como é que fica um número binário? Tá, então vamos voltar aqui no interpretador Python e vamos pensar então, sei lá, vamos pensar no número 1001. Que número é esse em decimal? Tá? Já estou ensinando aqui como é que faz para converter de volta. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro número aqui, ó, esse 1zinho vai ser multiplicado por 2 elevado a 0, 1, 2, 3. Vai ser multiplicado por 2 elevado a 3. Então 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, certo? Somando 1 aqui. Então esse número, obviamente, vai ser um número ímpar, certo? Então esse número é o número 9 decimal. Então 9 em decimal fica 1001. Beleza, pessoal? Então é assim que funcionam os números binários. Agora vamos pensar então no hexadecimal. Então um número hexadecimal, ele contém, então, hexadecimal é 16, certo? É base 16. Então, no caso do hexadecimal, a gente tem mais símbolos, a gente tem que ter 16 símbolos. Lembra lá, base B, B símbolos. Base 16, eu tenho 16 símbolos. Então, aqui vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou os números, acabou os símbolos. Então, o que eu faço? Uso o A para 10, B para 11, C para 12, D para 13, E para 14 e F para 15. Fechou. 16 símbolos, certo? Então, em hexadecimal, como é que é o 10? É A. Em hexadecimal, como é que é o 15? É F. Como é que fica o 16 em hexadecimal? Fica 1, 0, certo? Porque aqui vai ser as potências de 16. No caso, 16 elevado a 0, que é 1. Aqui é 16 elevado a 1, que é 16, e assim por diante, certo? Então, esse número aqui em decimal, né, esse 10, hexadecimal para decimal, fica o número 16. Beleza? Então, para terminar, pessoal, vou mostrar aqui o método para fazer a conversão de um número decimal para um número binário. Tá? Eu já mostrei como faz de um número binário para o decimal. É só ir multiplicando pelas potências de 2 e somando, né, os resultados. Agora, um número decimal para binário, tá? Vamos pegar aqui o número 53. Tá? Então, qual que é o algoritmo? Você vai dividindo esse número por 2 e pegando o resto. Tá? O resto dessas sucessivas divisões vai ser o número binário correspondente. Tá? Então, pegando o número 53, eu já fiz aqui as divisões. Dividindo por 2, esse número 53 dá 26, certo? E sobra 1, tá? Porque esse número é ímpar, certo? O resto da divisão de um número por 2 sempre vai ser 0 ou 1. Se o número é par, vai ser 0. Se o número é ímpar, vai ser 1, tá? Como esse número é ímpar, o 53, o resto vai ser 1, tá? Aí, continuo fazendo divisões. 26 dividido por 2 dá 13 e sobra 0, tá? 13 dividido por 2 dá 6 e sobra 1. 6 dividido por 2 dá 3 e sobra 0. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1, tá? Não se esquece que você tem que fazer essa última divisão aqui do 1 por 2, tá? Então, 1 dividido por 2 dá 0 e sobra 1, tá? Então, esse é o número binário correspondente ao 53. Só que o detalhe é o seguinte, esse número está invertido, tá? Porque esse número aqui vai ser o número
menos significativo, que é o mais à esquerda. Então lembra, se o número é ímpar, o número mais à esquerda, binário, né, nos dígitos binários, vai ser 1, tá? Então esse número aqui, 53 decimal em binário, vai ser 110101. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui a conversão de números decimais para binário. Então era isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí um pouco, né, a questão de sistemas numéricos e números binários. Beleza, a gente descobriu como é que faz para pegar qualquer número decimal, por maior que seja, e transformar ele num número binário. Mas como é que fica, por exemplo, um caractere, né? Você está vendo caracteres aí na sua tela. Como é que esses caracteres, então, são transformados em números binários? Então isso é feito usando uma espécie de mapeamento. Você vai mapear um caractere para um número. Esses são os sistemas que a gente conhece. Por exemplo, o Unicode faz isso, né? Pega vários caracteres e mapeia para um número. E uma imagem, como é que ficaria? Você também vai usar convenções e vai fazer mapeamentos. Então, por exemplo, se você usar a convenção lá do RGB, o sistema RGB, você vai ter a intensidade de R, G e B, né? De vermelho, verde e azul, certo? E essas intensidades vão ser números que podem ser representados por números binários. Então, você vai ter uma matriz que vai representar cada pixel e essa matriz vai ter um valor para cada intensidade de vermelho, verde e azul. Então, eu espero que tenha ficado claro, pessoal, como é que faz para a gente ter no computador só zeros e uns e mapear isso aí para qualquer coisa, tá? Para som é a mesma coisa. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.